A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição número 12, que traz por título José, chamado para viver o plano de Deus. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 12 dos adolescentes do primeiro trimestre de 2025, que traz por título José, chamado para viver o plano de Deus. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque aqui em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, o vídeo já está em nosso canal. Agora, se você quiser a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Pega a dica, professor! Mas se você quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar, quem foi José? Pergunte também, José é filho de quem? Quem traiu José? Quem vendeu José? José saiu da onde para ir ser governador do Egito? Por que José se tornou governador do Egito? São perguntas que você pode fazer no início, na sua introdução, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Segue a dica! Agora vamos para a nossa leitura bíblica que está em Gênesis capítulo 37, versículo 3 a 11, logo após 23 a 28. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Isso mesmo, vamos colocar os nossos adolescentes para estarem lendo a palavra do Senhor. Cabe a nós enquanto professores. Dando seguimento, vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque, onde está escrito: Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, pois terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Gênesis 45, versículo de número 5. Veja só, José, aquele que foi traído pelos seus irmãos. Mas aqui, quando ele tem oportunidade de ver e, quem sabe, castigar seus irmãos, ele diz o seguinte: fique tranquilo. Tudo o que aconteceu foi um projeto de Deus. Deus permitiu que eu chegasse aqui no Egito primeiro, preparando um lugar, reservando um lugar para que a nossa família pudesse viver em paz. Isso é coisa de quem tem comunhão com Deus. Não fica decepcionado com tudo, não fica culpando a todos. Sabe muito bem que a sua vida é direcionada por Deus. Tudo que acontece conosco é permissão do Senhor. Por isso, adore o nome dele. Agora vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária de segunda até sábado. É por isso que lá em nosso Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.atelogia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. E também toda quinta-feira nós postamos em nosso Instagram, viu? Um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você pode estar pegando e enviando para os seus alunos. Já aqui, com relação ao nosso canal no YouTube,
Toda quinta-feira também, às 9h05, nós postamos o nosso vídeo aula. Já na mesma quinta, só que às 14h05, nós colocamos para estrear o nosso vídeo de dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 12, na quinta-feira já estreou a lição número 13, pois a lição número 12 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. Pega a dica. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, vamos descobrir. Para quem gosta de histórias emocionantes, a vida de José é realmente um desses relatos de tirar o fôlego. Ele era um jovem sonhador, era amado pelo pai, mas odiado pelos seus irmãos. Os problemas de relacionamentos com os irmãos eram grandes. Ele acabou sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. Porém, José temia a Deus. Vamos aprender mais sobre a vida desse filho de Israel. Em outras palavras, os irmãos de José não gostavam de José. Preste atenção, os irmãos de José não gostavam de José. Existia uma grande dificuldade de relacionamento dentro da família. Então vou perguntar, e você na sua casa? E você com seus irmãos? E você com seu pai, com a sua mãe? Como é que está o seu relacionamento? Será que tem paz? Será que todos estão se amando, cuidando? Ou estão igualmente José, cheios de conflitos? Porque isso acontece na família. Mas nós que tememos a Deus, devemos sempre preservar a nossa família, viver em unidade, viver em comunhão. Sabia disso? Mas vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: quem era José? No item 1, o filho amado de Israel. Dos 12 filhos de Jacó, o primogênito de Raquel, sua amada, era José. O escritor bíblico registra que Jacó amava José mais do que a todos seus irmãos. Uma das demonstrações desse amor foi o fato de ter mandado fazer para José uma túnica longa de várias cores, de mangas compridas. O favoritismo de Israel por José certamente gerava atritos e conflitos entre os irmãos. Nós já estudamos aqui um pouco sobre a história de Jacó. Jacó, pai de José, amava a José mais, presta atenção, amava a José mais do que seus irmãos. Primeiro, porque José é filho da sua amada Raquel. Segundo, porque José era mais próximo de Jacó, ficava mais próximo, Jacó cuidava mais, Jacó abençoava mais. E este também, por certo, dava um carinho maior ao seu pai, Jacó. Mas, no entanto, os irmãos de José, observando, percebendo que José era amado mais do que a eles, ficaram todos com ciúmes e começaram a fazer um planejamento, um projeto para destruir a vida de José. E lembre que José, aqui no caso, era irmãos deles. Mas, no entanto, eles ficaram com ciúmes, com inveja. Cuidado com ciúme, cuidado com inveja. Não estou dizendo aqui que Jacó estava correto. Jacó, enquanto pai, estava errado, agiu errado, quando ele dava privilégios mais a José do que aos outros. Nenhum pai pode fazer isso. Mas digo também, às vezes é pura impressão, viu? Deixa aqui nos comentários. E na sua família, será que tem alguém que é mais amado do que outro? Seu pai e sua mãe, será que ama, cuida, zela dos filhos igualmente? O que você acha? Será que na sua casa tem alguém que é mais amado do que outro? Deixa aqui nos comentários, viu? Mas deixo bastante claro, irmãos. O correto é amar a todos, cuidar de todos e zelar pela vida de todos. Sabe por quê? Somos uma família e a família deve ser bem cuidada e bem zelada. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: o jovem que sonhava. Em certa ocasião, José sonhou que estava no campo, junto com seus irmãos, amarrando um feixe de trigo, e que seu feixe se levantava e os feixes dos seus irmãos se colocavam ao redor e se curvavam em sinal de reverência. José sonhou também que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele.
Os sonhos representavam toda a casa de Jacó se abaixando diante de José para honrá-lo. José não era soberbo, nunca pensou em humilhar seus irmãos. Os sonhos, contudo, revelavam o que Deus faria no futuro. Entretanto, esses sonhos despertaram a ira dos outros filhos de Israel. Eita, a questão dos sonhos de José. José, amado de Jacó. José recebia o cuidado de Jacó. Mas, no entanto, os irmãos ficaram todos com ciúmes. De repente, José teve um sonho. Nesse sonho, os outros feixes dos seus irmãos, tudo se encurvaram diante do fecho dele. E ainda José vai ter mais um sonho. Quando ele vê a lua, o sol, 11 estrelas se encurvando diante dele. Isso representando que a família de Jacó estaria encurvada, em obediência, em submissão a José. Mas, no entanto, aqui José não era o primogênito. José não teria nenhum tipo de privilégio, porque não era o primogênito. Muito pelo contrário, era o mais novo, só perdia para Benjamim. Mas, no entanto, José aqui recebe esse sonho da parte do Senhor, mostrando o futuro, o que é que Deus estaria fazendo na vida dele. Mas quando ele conta esse sonho para a sua família, para os seus irmãos, o ciúme aumenta mais ainda. Como é que pode, José? Quer dizer que nós, seus irmãos, seu pai, sua mãe, vai estar se curvando diante de você? Quer dizer que nós seremos seu servo? Que você vai mandar na gente, José? Eita, ficou aquela confusão na casa de José, porque José teve sonho e ficou contando para os seus irmãos. Anote aí, viu? Nem tudo aquilo que Deus fala conosco, nós devemos contar para todo mundo. Tem coisas que precisamos esperar o tempo da promessa se cumprir. Agora, tem gente que a língua coça demais e quer contar. Tem coisas que é seu segredo com Deus, é a sua comunhão com Deus. E quando Deus lhe faz uma promessa, espera o cumprimento. Deixa Deus agir, crente. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: o relacionamento com seus irmãos. Por ser preferido do pai e por causa de seus sonhos, José era odiado por seus irmãos. O difícil relacionamento no lar já indicava que coisas boas não aconteceriam. Quando uma casa está dividida, o mal está às portas. Nós, enquanto cristãos, devemos zelar por uma convivência agradável com nossos irmãos e pais. No que depender de nós, devemos ter paz com todos. O relacionamento dos irmãos. Observe, os irmãos de José não gostavam de José, porque José era o filho amado de Jacó. José tinha recebido um presente, uma túnica colorida, grande, que isso lhe dava um destaque dentro da família. Os irmãos de José não gostavam de José, porque José acompanhava os irmãos. E tudo de errado que os irmãos faziam, José chegava na casa do pai e contava tudo aquilo que os irmãos tinham feito de errado. Eita, Jesus amado, só o sangue de Jesus. Os irmãos de José não gostavam de José, porque José recebeu da parte do Senhor esse sonho e contou para os irmãos. E tudo isso criou uma rivalidade, criou uma intriga entre irmãos. Te pergunto, e você tem irmão? Como é o seu relacionamento com seu irmão? Tem paz? Tem tranquilidade? É um ajudando o outro? Ou existe uma certa disputa para ver quem é melhor, quem é mais amado, quem ama mais, quem cuida mais, quem é mais cuidado? Eita! Faça essas perguntas para os seus adolescentes e levante a discussão. É necessário conversar para mostrar que Deus, Ele ama a todos e cuida de todos. E precisamos ter maturidade para que essas brigas não venham acontecer na nossa casa e nossa família, porque acaba prejudicando a todos. Família é lugar de cuidar e zelar de todos. Eita maravilha! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal.
Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, certificados, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, simulado, marcadores de bíblias. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: O sonhador no Egito. No item 1, José, de filho a escravo. Certo dia, José foi enviado a ver seus irmãos e os animais que pastoreavam. Estavam bem. Quando os irmãos de José avistaram, tramaram matá-lo. Tudo isso foi motivado pelo ódio e inveja. José teve sua túnica arrancada, ele foi jogado no poço e depois vendido por seus irmãos como escravo. Para encobrir o que fizeram, os irmãos de José mataram o animal, sujaram a túnica de sangue e sugeriram a Israel, Jacó no caso, que seu filho havia sido levado por alguma fera do campo. Israel foi enganado por seus próprios filhos e ficou enlutado pela suposta morte de José. Além disso, José foi levado ao Egito e vendido a um oficial e capitão da guarda de Faraó. Preste atenção. Se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos tendo a mesma atitude e comportamento dos irmãos de José. Tudo o que aconteceu com José foi por causa do ciúme, da inveja. As pessoas viam, os irmãos de José viam o amor de Jacó para com José, o cuidado, o zelo e, quem sabe, o próprio Deus abençoando a vida de José. E isso trouxe um grande ciúme, inveja entre os seus irmãos. São sentimentos negativos. E você já teve inveja de alguma coisa? E você tem ciúme de algo? Cuidado, esses sentimentos de ciúme e inveja levaram os irmãos de José a quase matá-lo e ainda vendê-lo como escravo e mentir aos seus pais. E você já mentiu alguma vez para o seu pai? Para a sua mãe? Eita! Faça esses questionamentos para os seus adolescentes, porque eles precisam falar. Tem muitos adolescentes, mesmo na igreja, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo filho de crente, sendo filha de pastor, tem muitas mentindo para o seu pai, para a sua mãe, para o seu pastor, mas Deus, ele está vendo tudo. Deus, ele sabe de tudo. E seus adolescentes precisam ter consciência disso. Nós podemos mentir para quem quiser, mas Deus, ele está vendo e vai cobrar isso de cada um. Porque Papai do Céu, ele é onipresente e está em todos os lugares. Então se preocupe com o que você fala, se preocupe com a sua brincadeira, porque Deus, ele está vendo. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: José na prisão. O jovem se tornou um escravo comum no Egito, mas o Senhor Deus estava com José.
Deus fez José prosperar na casa de Potifar, oficial de Faraó. Ele se tornou responsável pela administração de todos os bens do oficial. Por ser belo e simpático, José foi cobiçado pela esposa de Potifar. A mulher queria que José tivesse um relacionamento com ela, mas ele recusou. De forma vingativa, ela o acusou de cometer um crime. E assim, José foi mandado para a prisão injustamente. Mesmo preso, o Senhor estava com ele e o abençoou. Na prisão, José conquistou a confiança do carcereiro, de forma que ficou como responsável pelos demais presos. Irmãos, parece situação difícil, viu? Pense um cabra que sofreu foi José. José, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, quase morto pelos seus irmãos. De repente, se torna agora escravo no Egito, passa a servir na casa de Potifar, servindo bem, fazendo as coisas tudo certa. Mas, no entanto, a esposa de Potifar prepara agora uma trama para que ele pudesse cair, mas ele preferiu não pecar. Isso mesmo, José preferiu não pecar. E você, quando tem oportunidade de mentir, você mente? E você, quando tem oportunidade, de fazer coisas erradas, está fazendo? E você, quando está na escola, longe do seu pai e da sua mãe, como é que está seu comportamento? E você, quando está nas suas redes sociais, quem é você? Será que você está tendo a mesma atitude que teve José? José poderia ter pecado, mas preferiu não pecar e continuou servindo a Deus e também ao seu senhor Potifar. E você está fazendo o mesmo? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: o jovem que interpretava sonhos. Deus concedeu um dom especial a José, a interpretação de sonhos. Na prisão, 2 homens tiveram sonhos. José interpretou os sonhos dele. Um seria absolvido das acusações e retornaria ao seu posto de trabalho, e o outro seria condenado. Após 3 dias, tudo aconteceu de acordo com a interpretação de José. Observe o seguinte: José estava na direção de Deus. José estava no projeto de Deus. José tinha comprometimento a assumir as suas responsabilidades. Para você entender, José era um bom cristão. José era um exemplo enquanto cristão. Mas, no entanto, a adversidade, a luta veio na sua casa, veio na sua porta, veio na sua vida. Para você entender, você pode até ser fiel, mas as lutas e as adversidades podem bater na sua porta. E quando bater, você vai continuar sendo fiel ou vai fazer a vontade do mundo? E quando as propostas do mundo vier à tua procura, você vai aceitar ou você vai negar? Eita, José teve toda a oportunidade para pecar, para desobedecer, para sair do projeto de Deus. Veja que estava preso, mas não tinha culpa alguma. Mas, no entanto, não ficou culpando a Deus, dizendo que não merecia. Ele continuou temente ao Senhor. Por isso, Deus lhe deu a capacidade, Deus lhe deu o dom, o talento de interpretar sonhos. E lá na prisão, ele interpretou 2. E do jeito que ele disse, aconteceu. Porque Deus honra a sua palavra. Deus honra a sua vida. Enquanto você estiver fiel a Deus, você pode estar na prisão, você pode estar no hospital, você pode estar doente. Mas se você estiver honrando a Deus, Deus vai te honrar nesta terra. Você crê dessa forma? Mas vamos dar seguimento ainda com o nosso segundo tópico, terceiro item, no seguinte parágrafo. Passado mais 2 anos, José ainda estava preso, até que em certa ocasião o rei do Egito sonhou coisas perturbadoras. Ninguém conseguiu dar o significado dos sonhos do rei. No entanto, o chefe dos copeiros de Faraó, antigo companheiro de cela de José, lembrou-se de como havia recebido a correta interpretação de um sonho na prisão. Então, Faraó ordenou que trouxesse a José. Veja só, José interpretou 2 sonhos. Um teria o livramento, retornaria a servir a Faraó. O outro seria morto.
E José até chegou a dizer o seguinte: quando tu chegar lá, tu lembra de mim. E o copeiro conseguiu se livrar da prisão e retornou a servir a Faraó. Mas quando chegou lá no palácio, se esqueceu de José, porque a vida é assim. Você pode ajudar, você pode servir, mas as pessoas sempre esquecem de nós. Concorda comigo? Sempre somos esquecidos. Mas Deus não. Tudo que você faz para Deus, Deus está vendo e vai ter a recompensa. Então José interpretou o sonho do copeiro. O copeiro retornou a servir a Faraó, mas esqueceu de José. Mas, no entanto, depois de aproximadamente 2 anos, Faraó vai ter um sonho. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Então o copeiro lembrou-se: lembrei de um amigo meu que estava lá na prisão. Ele interpretou o sonho e do jeito que ele falou aconteceu. O nome dele é José. Aí Faraó: manda chamar ele então, eu quero conhecer. Porque os homens, seus amigos, quem sabe até sua família, pode esquecer você, mas Deus não esquece as tuas obras. Deus não esquece as tuas ações. Eita maravilha! É bênção pura sem mistura. Deus não te esqueceu e no tempo certo Ele vai mandar te chamar. Mas vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico, terceiro item, o seguinte parágrafo. Diante de Faraó, José interpretou perfeitamente os sonhos. Ele deixou claro para o rei que o entendimento do sonho vinha de Deus. José informou a Faraó que o sonho comunicava a mensagem de Deus. Haveria 7 anos de muita fartura, e em seguida haveria 7 anos de muita pobreza e fome. José aconselhou o rei a escolher um homem inteligente para que administrasse e dirigisse o país e ainda sugeriu que, durante o tempo de fartura e prosperidade, fosse reservada a 5ª parte das colheitas. Deus estava mais uma vez com José, dessa vez na corte do rei. Veja só, Faraó teve o sonho. Ninguém conseguiu interpretar o sonho. Então, José foi chamado e Deus lhe concedeu a oportunidade de fazer a interpretação para que Faraó pudesse entender que o Deus do céu estava enviando a ele uma mensagem, onde haveria 7 anos de muita fartura, de prosperidade, de riqueza. Mas depois, 7 anos de muita pobreza. Eita, a terra não estaria produzindo. Então José aconselhou a Faraó que este escolhesse um homem sábio, entendido, para administrar toda essa fartura dos 7 anos, guardando para quando chegar o momento da escassez pudesse ter. E assim aconteceu. E você sabe quem foi que Faraó escolheu? Calma, vamos para o nosso terceiro tópico. Eita maravilha! Deixa eu perguntar aqui a você o seguinte: você já está inscrito no canal? Deixa o seu like, fez seu comentário, por gentileza, né? Mas vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, deixa eu apresentar aqui os nossos livros. Não sei se você conhece, o Descomplicando a EBD. Aqui tem cada dica para professor que você vai gostar, viu? Tem também o nosso livro, Descomplicando o Casamento, que é o lançamento deste ano, viu? E está sendo uma bênção. E o livro Descomplicando a Escatologia. Esse aqui eu recomendo para quem ama escatologia, viu? É escatologia de uma forma descomplicada. Cada livro custa apenas R$40. Mas, se você quiser levar os 3, sai por apenas R$100 e frete grátis para o Brasil. Pastor, quero somente um. Nós enviamos pelos correios, frete grátis para todo o Brasil. Para mais informações, entre em contato comigo. Aqui está passando o meu WhatsApp. Aproveita, crente! Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título José, o governador. No item 1, o governador do Egito. Diante das interpretações de José, Faraó nomeou o filho de Israel como governador do Egito. José se tornou o responsável por administrar toda a terra do Egito e preparar a nação para enfrentar os anos de fome que chegariam. José foi bem-sucedido em tudo, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Esta foi a característica marcante notada por Faraó.
José tinha 30 anos quando ele se tornou governador do Egito. Ele começou a trabalhar viajando por todo o país, preparou armazéns, reservou mantimento em vários lugares. Assim, conseguiu guardar muitíssimos cereais. José também formou sua família. Ele se casou e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Para você entender que Deus ele cuida, Deus ele protege. Mesmo José, vendido para seus irmãos, preso, caluniado, esquecido, mas continuou servindo e temendo a Deus. E aqui agora, Deus está honrando a José. Deus concedeu que Faraó estivesse colocando ele como governador do Egito. Veja que ele saiu da prisão para ser governador. E eu te pergunto, ser governador, todo mundo quer ser, mas você quer ir para a prisão? Eita, você quer servir? Você quer ser humilhado? As pessoas querem ser honradas, não sabendo que muitas das vezes, para sermos honrados, para conquistar aquilo que nós queremos, precisamos lutar, batalhar. Mas tem muitos filhinhos de papai por aí que conseguem tudo na mão e não conseguem lutar pelas suas coisas. Não conseguem enfrentar os desafios, porque estão somente prontos, preparados para receber na mão. Mas vai aprender, crente. As lutas são grandes, mas Deus tem nos guardado e protegido de todo mal. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o reencontro de José e seus irmãos. O tempo passou e, conforme anunciado por Deus, o período de escassez chegou. Havia fome entre muitos povos, mas no Egito havia mantimentos. Com a fome na terra de Canaã, o velho Israel, Jacó, enviou seus filhos a buscar alimento no Egito. Chegando ao lugar, eles foram levados ao governador. Os irmãos de José dobraram os joelhos e se prostraram no chão diante dele, exatamente como ele tinha sonhado anos antes. Imediatamente, José reconheceu seus irmãos e se lembrou de seus sonhos. Mas o governador não se revelou a eles. Antes, usou de estratégia para que buscasse seu irmão mais novo, o Benjamim. Os filhos de Israel compraram os mantimentos necessários e nem desconfiaram de que o governador fosse seu irmão. Havendo fome na terra, os irmãos de José foram novamente ao Egito e levaram Benjamim. Ao chegarem, foram bem tratados. José conversou mais uma vez com seus irmãos e descobriu que seu pai ainda estava vivo. Os irmãos de José retornaram para casa, mas o governador usou de artifício para fazê-lo voltar ao Egito. Assim, os irmãos de José retornariam ao Egito para suplicar pela vida de Benjamim. Nesse encontro, porém, José revelou sua identidade aos seus irmãos. O que mais chama a nossa atenção aqui é o coração perdoador de José. Os irmãos fizeram de tudo para maltratar, para matar e vender José como escravo. Mas, no entanto, aqui você percebe um coração perdoador. José identificou seus irmãos e começou a chorar, não com raiva, mas com alegria, porque estava vendo a sua família. E isso mostra um coração arrependido, um coração perdoador. José estava perdoando seus irmãos, porque vou dizer, viu, os irmãos tinham aprontado tanta coisa, mas um coração perdoador, ele abre mão de tudo para perdoar, para que a família possa estar em paz, em harmonia. Te pergunto, o seu coração é perdoador? Você já perdoou seus irmãos, pessoas da sua família? E você já foi perdoado? Um coração perdoador está pronto para receber as bênçãos do Senhor. Por isso que José foi abençoado em tudo. Seus irmãos não identificaram que era José, mas José identificou os seus irmãos. E assim toda a família de Jacó, de José, vieram morar no Egito, sendo guardados e protegidos pela mão do governador, que deixou de ser escravo e passou a ser governador. Mas tudo isso por causa da mão de Deus. Era a mão de Deus que estava sobre a vida de José. Por isso que ele conseguiu sair de escravo para governador, porque estava sendo direcionado pelo próprio Deus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus.
O encontro de José com seus irmãos foi muito emocionante. José chorou muito diante daqueles que o haviam vendido como escravo. Depois de tantos anos, José estava reencontrando sua família e tinha a oportunidade de rever seu pai. José ordenou que seus irmãos retornassem para casa e buscassem toda a família para que viesse morar no Egito, pois a terra ainda passaria por 5 anos de fome. Os irmãos de José retornaram para casa, informaram a Israel que José estava vivo e era o governador do Egito. O velho Jacó quase desmaiou e não podia acreditar, porém se fortaleceu e partiu a fim de encontrar o seu filho amado. Chegando ao Egito, Israel e José se abraçaram e choraram por muito tempo. A jornada de José não foi fácil, mas Deus estava no controle de tudo e usou para preservar a vida de toda a sua família. Em José, vemos de fato todas as coisas trabalham juntos para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Deus estava dando a oportunidade que José pudesse cuidar da sua família. E você lembra da história que a lua, o sol e 11 estrelas estariam se encurvando diante de José. E assim aconteceu. Toda a família de José foi morar no Egito e ficou aos seus cuidados do governador do Egito. Tem coisas que só Deus ele sabe nos honrar. Mas perceba, José recebeu a promessa de Deus e não ficou exaltado, soberbo. Não, ele continuou servindo na humildade. Por isso que Deus lhe abençoou. Da mesma forma, se você está sendo abençoado por Deus, está crescendo, está se desenvolvendo, honre o nome de Deus e nunca pense que você é melhor do que ninguém. É Deus na sua vida operando maravilhas. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a história de José ensina que devemos confiar em Deus, embora algumas situações sejam inexplicáveis em nossas vidas. Devemos ter a certeza de que Ele está cuidando de nosso futuro e nos conduzirá em direção aos seus propósitos. Veja que aparentemente a vida de José tinha chegado ao final. José estava preso, quem sabe prestes a morrer, mas Deus estava vendo, estava cuidando e no tempo certo traria livramento. E assim aconteceu. Deus abençoou, guardou, prosperou a vida de José, mas José também foi fiel na prisão. José foi fiel como governador do Egito a Deus. Porque tem pessoas que quando está na prisão não é fiel, mas quando sai, quando entra, e você é fiel em que situação? Na abundância, na tristeza, na luta? Quando você é fiel a Deus, será se você passasse pela prisão, você seria fiel a Deus? Se você conseguisse tudo aquilo que você quer, você seria fiel a Deus ou abandonaria o Senhor? Deixa aqui nos comentários e pergunte também à sua turma. Eita glória! Quero saber o seguinte, você gostou? Entendeu? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, crente. Venha participar da nossa família. E já vou avisar, viu? Vai assistir a nossa dinâmica, porque a dinâmica está sensacional. A paz do Senhor e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.